secretismo evolucionista está fazendo muitos cristãos perderem a salvação. O que é secretismo? É quando duas religiões, duas visões de mundo se tornam uma só visão de mundo. No caso aqui nós estamos falando do secretismo evolucionismo cristão. A ideia de que a evolução e o cristianismo podem ser compatíveis. Bem, na maioria dos casos, nas maioria das ideias, doutrinas, não há problema em crer diferente. O problema é quando isso afeta a ideia da salvação, ideias essenciais do cristianismo. A ideia de que o evolucionismo pode ser compatível com o cristianismo pode sim afetar a ideia da salvação, né? E isso pode levar muitos cristãos a perderem a sua salvação. Por isso é um perigo. E sim, evolucionismo é uma religião, é uma visão de mundo, não é ciência, não é biologia. O que é afinal evolucionismo? Evolucionismo pode ser, podemos citar aqui a evolução cosmológica, a ideia de que o mundo foi criado a partir do Big Bang, a partir do nada. A ideia do evolucionismo geológico, a ideia de que o mundo se formou a Terra se formou em milhões de anos. A ideia do evolucionismo químico, de que a vida se formou de matéria inorgânica. A ideia de evolucionismo biológico, que é a ideia de que todos os seres, todas as espécies se formaram a partir de um só ser, uma só espécie. Isso é religião. Por que isso é religião? Porque para acreditar nisso é necessário acreditar primeiro no naturalismo, não é baseado na evidência. Primeiro se acredita no naturalismo e coloca-se a ideia, a visão do naturalismo na evidência para poder crer que o evolucionismo é algo correto, é algo certo, ou seja, é uma visão de mundo, não é baseado em ciência. Precisa crer para que ela seja verdade. E isso está levando muitos dos cristãos a perderem a sua salvação, com o secretismo de evolucionismo, com o cristianismo. Os motivos são que, primeiro, eles dizem que Adão, o evolucionismo pode fazer você crer que Adão não existiu, como eles creem que surgiu de primatas até o homem como nós temos hoje. Então a visão do primeiro homem na visão evolucionista pode ser que ela não exista, né? Segundo motivo é por causa que você exclui, ou seja, no primeiro motivo sobre Adão, a visão de que Adão, o primeiro homem, não existiu, nós tiramos a ideia de que Jesus Cristo, que é a representação do novo Adão, né? A mesma ideia de que ele veio como uma pessoa de Adão, ele veio como um homem sem pecado para nos redimir do pecado. Ou seja, já tira uma pouco a ideia do messianismo de Jesus Cristo. Segunda ideia é que o evolucionismo ele tira a ideia de que houve uma queda, o evento da queda, que é a ideia de que tudo era perfeito e tudo caiu por causa do pecado original. Ele tira a ideia do primeiro pecado do homem, e pelo motivo qual Jesus Cristo veio, que foi para nos redimir deste pecado que começou lá em Adão. O terceiro motivo é por causa que no evolucionismo você tem que crer que a morte precede o pecado. Porque primeiro veio a morte, pelo processo da evolução, até surgir como nós vemos hoje com o pecado. Isso é o que acredito na evolução. Então você tem que crer que a morte não é inimiga de Deus e não é nossa inimiga. E que Jesus Cristo não veio nos redimir da morte, porque a morte já tinha vindo antes do pecado. Ou seja, é uma falta grave você crer nisso, que pode fazer um cristão perder a sua salvação. Ou seja, por isso que o secretismo, o evolucionismo cristão é algo errado, não deve ser aceito e deve ser evitado, para que os crentes possam viver no paraíso, no céu, possam ter a salvação das suas almas, possam alcançar a vida eterna, né? Por causa que o secretismo, evolucionismo cristão, é algo que pode levar muitos crentes à condenação no inferno.